Eu vou tentar, de forma muito breve, puxar para o nível operacional, que é aquele que nós estamos mais diretamente envolvidos, no caso dos governos estaduais e das secretarias de agricultura. Já fazendo um comentário de que acho fundamental o engajamento das secretarias municipais. É muito complicado pensarmos num país das dimensões que é o Brasil, né, e se pegarmos no caso do estado do Pará, um estado com 1.250.000 quilômetros quadrados, que o secretário de Agricultura, ou mesmo até a sua equipe, tenha essa capilaridade capaz de fazer esse convencimento dos benefícios que tanto o programa e o plano trazem. E alguns pontos me chamaram a atenção. A gente tem discutido isso muito de perto lá com o Ministério da Agricultura e com alguns parceiros nesse tema, dentro do Instituto. Eu anotei aqui 5 rápidos, e o primeiro é o seguinte. No estudo fica claro, quer dizer, existe aí uma desconexão em a necessidade de se ter uma política de governança com indicadores, com metas, obviamente, e a adesão voluntária por parte dos produtores. Isso é um ponto que causa preocupação. Apesar de ser um processo natural, isso nos preocupa pelo seguinte, porque toda vez em que a gente começa a pressionar o setor governamental impor um desempenho mais elevado no programa, sem entender como é que ele se dá no campo, isso acaba chegando para nós lá como uma imposição. Primeiro, uma pergunta que eu queria fazer para o Caio, e aí, Caio, você entenda como uma preocupação de um ex-secretário. O plano setorial da agricultura de baixa emissão de carbono foi aprovado no dia 31 de maio de 2011, quando eu era secretário nacional de mudanças climáticas. O GECS aprovou isso e enviou para a comissão interministerial, naquela ponta que o Caio mostrou aqui lá em cima, e falou assim, está aqui, Casa Civil, está aqui o plano. Naquela época já havia dinheiro para o programa. O programa começou no dia 1º de abril de 2010. Foi o último ato, se não me engano, do ministro Renato Stefanes. Quando criou a política agrícola do ano 2010, lançou a política agrícola, ele lançou o Plano ABC com 2 bilhões de reais já destinados para aquele negócio. E aí vem a pergunta, por que é que esse negócio não foi publicado até hoje? E eu fortaleço a minha pergunta tentando responder 2 questões que foram colocadas aqui pela Fernanda, que ajudou muito a gente lá no Fundo Clima, na discussão do Fundo Clima, onde pôr dinheiro, o Fundo Clima. E são 2 perguntas, são talvez 2 justificativas para perguntas que foram colocadas aqui. A primeira, qual é a interface do plano com a política ambiental? Hoje, muito pequena. Por quê? Porque ele não existe. No momento que ele existir oficialmente, ele passa a ser revisado. No momento que ele for revisado, nós vamos dizer, há uma forte interface em serviços ambientais que estão no Plano ABC. E esses serviços ambientais podem entrar, por exemplo, no ICMS ecológico, no imposto de renda ecológico, no pagamento de serviços ambientais pelo que o CAR vier a quantificar, mas nós estamos impedidos de colocar isso como um adicional no Plano ABC, porque o plano não existe. Ele existe, mas não existe. É igual, como é que a gente fala? Enterro de anão, né? Cabeça de bacalhau. Aquelas coisas que a gente não sabe que existe, mas ninguém viu. Então, quer dizer, brincadeira à parte, é um problema para a gente revisar e colocar essa coisa funcionando.